O sertão, com sua vastidão seca e sua dureza, era o palco de muitas histórias. O sol castigava a terra rachada, e o vento quente dançava sobre a caatinga, levantando poeira e trazendo o cheiro da terra. Em um desses recantos implacáveis, longe dos centros urbanos, onde as noites eram silenciosas e as estrelas pareciam estar mais perto da terra do que em qualquer outro lugar, nasceu uma das figuras mais temidas do cangaço, a cangaceira Neném do Ouro. A história de Neném do Ouro começa como muitas outras, nas margens do sertão, onde a sobrevivência dependia de cada passo dado. Nascida em uma pequena fazenda no interior, filha de um vaqueiro, Neném cresceu observando a dureza da vida. O sertão não fazia concessões, e a menina aprendeu cedo a lidar com as intempéries do clima e as dificuldades de uma vida sem luxos. Mas a história que marcou a vida de Neném do Ouro não era apenas sobre a luta pela sobrevivência, mas sobre o amor e a vingança, elementos que a definiriam para sempre. Ela era uma mulher forte, de pele morena e cabelos negros que caíam soltos sobre os ombros. Desde jovem, se destacava pela coragem e determinação. Sua beleza exótica e seu espírito indomável logo a tornaram notada na pequena comunidade, mas foi sua união com Luís Pedro, um dos homens mais temidos do sertão, que a tornaria uma lenda. Luís Pedro era um cangaceiro temido, conhecido por sua habilidade com as armas e por sua brutalidade. Ele comandava um bando de cangaceiros e havia se envolvido com Neném do Ouro, quando ela ainda era apenas uma jovem mulher, que sonhava com um futuro diferente, mas logo foi seduzida pela liberdade e pela aventura oferecidas pela vida no cangaço. A união entre Neném e Luís Pedro era mais do que uma simples aliança de cangaceiros, era uma união de almas, marcada pelo destino cruel que o sertão impunha a todos que ali viviam. Juntos, eles formaram um dos casais mais formidáveis da história do cangaço. Enquanto Luís Pedro comandava com força e autoridade, Neném se destacava pela inteligência e astúcia, sempre um passo à frente, pronta para agir quando o momento exigia. Ela não era apenas uma mulher de armas, mas uma mulher de estratégia, que sabia como tirar proveito da seca, do terreno e da surpresa, algo essencial para quem queria sobreviver e dominar o sertão. A história de Neném do Ouro tomou um rumo sombrio, quando um rival de Luís Pedro, um coronel poderoso da região, tentou colocar as mãos sobre as terras e propriedades de sua família. Esse coronel, conhecido por sua crueldade e pela exploração implacável do povo sertanejo, se tornaria o maior inimigo do casal. Quando os homens de Luís Pedro foram emboscados e capturados em uma das muitas incursões que faziam no sertão, Neném do Ouro viu seu mundo desabar. O coronel, em sua busca por poder, havia mandado matar todos os homens do bando, incluindo Luís Pedro. A dor da perda foi imensa, mas o ódio tomou o lugar da dor, e Neném jurou vingança. Ela não ficou parada. A morte de Luís Pedro acendeu uma chama dentro dela, uma chama que a fez mergulhar ainda mais fundo na vida do cangaço. Sabia que o único caminho para se vingar do coronel seria tomar o controle, organizar um novo bando e atacar com mais força e precisão. Neném do Ouro passou a recrutar novos cangaceiros, homens e mulheres dispostos a lutar pelo mesmo objetivo, derrubar o coronel e vingar a morte de Luís Pedro. Com o tempo, ela se tornou uma figura ainda mais temida do que seu falecido marido. Sua astúcia, seu sangue frio e sua habilidade com o facão e a pistola logo a tornaram uma das líderes do cangaço. Mas o que realmente a destacava era sua habilidade de planejar cada movimento, de pensar em cada passo, antes de dar o próximo. Neném do Ouro sabia que, para derrotar um inimigo tão poderoso como o coronel, precisaria usar mais do que a força bruta. Precisava ser estratégica, e foi isso que fez com que ela se tornasse uma lenda. Os anos se passaram, e o nome de Neném do Ouro se espalhou por todo o sertão. Onde quer que passasse, o medo a seguia. Muitos diziam que ela tinha o espírito de Luís Pedro dentro de si, e que juntos, eles haviam formado um casal imbatível. Porém, ao longo dos anos, a presença de Neném do Ouro se tornava mais solitária. Sua obsessão pela vingança por derrubar o coronel e tomar o controle do sertão a afastava cada vez mais de outros cangaceiros e até de seus próprios seguidores. Ela se tornara uma mulher cada vez mais sombria, que só vivia para vingança. O confronto final entre Neném do Ouro e o coronel chegou quando ela, com seu bando, cercou a fazenda do coronel em uma noite sem lua. O plano estava traçado, e ela sabia que aquele seria o momento decisivo. A batalha foi feroz, com tiros e gritos ecoando pela noite quente. O coronel e seus homens tentaram resistir, mas Neném do Ouro estava implacável. Ela havia se tornado uma guerreira experiente, e sabia exatamente como lidar com a força bruta e com a estratégia. Quando o coronel foi finalmente capturado, ela não hesitou. O homem que havia causado tanta dor e sofrimento ao povo sertanejo foi executado sem piedade. Mas a vitória que parecia trazer alívio
não trouxe felicidade. Neném do Ouro, que havia passado tanto tempo em busca de vingança, sentiu um vazio profundo. O que ela havia conquistado não trazia a paz que ela imaginava. Com a morte do coronel, o cangaço de Neném do Ouro perdeu seu propósito. O sertão estava cada vez mais pacificado, e a resistência aos coronéis havia diminuído. Ela, que havia sido uma das líderes mais temidas do cangaço, se viu isolada. O vazio que sentia era mais profundo do que qualquer inimigo que ela tivesse enfrentado, mais cruel do que qualquer batalha travada. Nos últimos dias de sua vida, Neném do Ouro se afastou do cangaço, e poucos souberam o que aconteceu com ela. Alguns dizem que ela morreu sozinha, em uma pequena casa no sertão, após ver o fim da sua própria luta. Outros dizem que ela desapareceu, se perdendo nas vastas terras do sertão, buscando uma paz que nunca encontrou. O que é certo é que, assim como Luiz Pedro, o nome de Neném do Ouro foi se tornando uma lenda, uma história contada pelos mais velhos nas aldeias, uma lembrança das mulheres e homens que lutaram pela sobrevivência no sertão e que se tornaram símbolos de resistência e de uma época difícil, mas imortal na história do Brasil. Se você quer saber mais sobre essas histórias de coragem, luta e resistência no sertão, não deixe de se inscrever no Mistérios do Sertão 54. Curta, compartilhe e comente. Vamos juntos desbravar os mistérios e as lendas do sertão e descobrir mais sobre os heróis e heroínas dessa terra imortal.